Meu avô casou 3 vezes, era pai de 29 filhos e era feliz. Minha bisavó casou 5 vezes e morreu viúva. Fazia sol ou fazia chuva, só não casou mais vezes porque não achou quem quis. Meu avô chamava Antônio Esperidião ou Torquato. A primeira mulher dele, Loura, se chamava. Foi só 7 filhos que ela ganhou, pessoas boas que ela criou, e morreu quando o 8º filho ganhava. O primeiro filho dele chamava Joaquim Branco, o segundo chamava Zezinho Esperidião, o seu terceiro tinha o nome de Rutilho, um homem com muito brilho, e Roseno era o quarto, e era um homem bom. Joaquim Branco, já ficando velho, pegou esposa, filho, genro e nora, partiu daqui sem falar para onde ia. Nunca deu notícias até esse dia. Até hoje não sabemos onde a família dele mora. O 5º filho do meu avô chamava Ramira, o 6º Luísa se chamava, o 7º chamava Maria ou Baia, mulher que com ela não tinha vaia, e com a sua alegria a todos contagiava. Aí chegou o fim da vida de Loura, que adoeceu e veio a falecer. Meu avô ficou muito abatido, porque era um bom marido e era com ela que queria ver os seus filhos crescer. Meu avô ficou muito triste, porque perdeu a sua mulher querida. Tinha 7 filhos para criar, na lavoura precisava trabalhar, já não sabia o que fazer da sua vida. Foi quando ele conheceu Josefa. Na idade ele já estava bem maduro. Josefa só 17 anos tinha. Era uma menina muito bonitinha, neta de uma índia que tinha o sangue puro. Josefa foi a segunda esposa do meu avô, que de tão bonita que era, de santa foi apelidada. 14 vezes ficou grávida do meu avô, mas só 12 filhos escapou, porque 2 do nascimento teve a vida ceifada. O 8º filho do meu avô era o primeiro de Josefa, se chamava Lídia, que era mãe minha. O 9º se chamava Divino ou Dude, um homem que com ele não tinha desfrute, porque muita alegria ele tinha. O 10º filho chamava Joana ou Noca, o 11º filho se chamava Ana, o 12º se chamava João. Foi um menino muito bom, com 15 anos morreu, mas era uma pessoa bacana. O 13º seu nome era Alzira, o nome do 14º era Raimundo, seu 15º era Celestina, uma mulher que aqui na terra cumpriu a sua sina e pelo pai tinha um amor profundo. O 16º filho chamava Torquato, seu 17º chama Teresa, o 18º chama Chica ou Francisca, uma mulher que é muito arisca. Seu 19º era José, um homem cheio de destreza. Minha avó Josefa adoeceu e morreu, e meu avô com 60 anos ficou viúvo de novo, com 19 filhos para cuidar. Novamente precisava de casar para não dar mau exemplo para o povo. Foi quando em uma festa religiosa, de manhã mais ou menos 9 horas, uma menina com 16 anos de idade olhava para o velho sem ter vaidade, e ele disse que falaria com ela lá fora. Quando eles começaram a conversar, o coração da menina o velho conquistou, perguntou para ela se com ele ela casaria. Às 14 horas daquele dia, casaram e para casa com a esposa ele voltou. A terceira esposa do meu avô chamava Bertolina, com ele 7 filhos ela ganhou. Aí ela cuidou dele com muito carinho, porque ele já estava velhinho, mas pai de 29 filhos ele se consagrou. O 20º filho do meu avô chama Pedro, com sua esposa que se chamava Bertolina. O 21º chamava Cristino, um homem que não era medroso ou mufino. E o 22º se chama Lausina. O seu 23º filho, um homem que sempre tem vitória,
é chamado pelo nome de Eurico. Nunca foi pobre nem rico. Zefinha era o 24º e teve uma triste história. Zefinha teve paralisia infantil e o médico disse que um filho ela não poderia ter. Disse que ela não poderia se casar, que porventura se ela desse um azar, no parto ela viria morrer. Zefinha disse que não nasceu para semente, que casada ou solteira ela iria morrer. Preferia morrer casada, ter um marido e ser bem amada, e o resto não importava o que ia acontecer. Realmente foi como o médico falou. Quando foi ganhar o filho, teve de ser operada num hospital que fazia tudo por engano. Tratava da pior maneira o ser humano e deixou a nossa família toda abalada. Porque no parto ela não foi bem cuidada, os médicos não fizeram curativo na sua cirurgia. Na 8ª vez que a sua mãe foi te visitar, ela disse que precisava de banhar, que tinha apodrecido, ia morrer naquele dia. Zefinha morreu e Bertolina, sua mãe, criou seu filhinho até os 9 anos de idade, quando ele foi banhar em uma lagoa, junto com uma pessoa, morreu afogado ao lado da cidade. O 25º filho do meu avô, chamava Gustavo, também teve paralisia infantil. Ao saber que seu sobrinho tinha morrido afogado, ele ficou muito atormentado e também morreu afogado no rio. O 26º filho do meu avô é uma mulher que tem como santa o seu nome quando tinha 15 dias que ela nasceu. Meu avô Antônio Turquato morreu e vivo deixou 13 filhas e 13 filhos homens. Seguindo muito bem o exemplo dele, Bertolina, a 3ª esposa do meu avô, quando a sua última filha nasceu, meu avô com 74 anos de idade morreu e Bertolina também 3 vezes se casou. Toda essa história que aconteceu foi no município de Brasília e de Minas, na região de Luislândia e Ubaí. Tudo isso aconteceu por aqui e quem escreve é o seu neto, de São Francisco, no norte de Minas. Esta é um pouquinho da história do meu avô, que teve 29 filhos e 3 vezes se casou. Olha hoje a quantia que essa família veio a crescer. Em 1951 ele veio a morrer e 130 netos naquela época deixou. Antigamente um homem casava até 3 vezes e ganhava até 29 filhos, todos sendo analfabetos. Criava todos em caminhos retos, com responsabilidade e muito brilho. Quem criava e educava os filhos, antigamente era só os pais. Hoje com 6 anos tem que entrar para a escola. Tudo que tem que aprender, aprende lá fora, e obedecer os seus criadores jamais. Hoje um homem casa mal uma vez, tem só um filho porque não dá conta de criar. O filho se torna estudante e até maconheiro, seguindo o exemplo do mau companheiro. E os pais ainda moram juntos, só vive a chorar. Meu avô com 3 esposas, filhos e netos, todos analfabetos e nenhum veio a se perder. Um dos bisnetos que foi o primeiro a ser diplomado foi um dos meus filhos amado, que assim que se formou veio a falecer. Um dos primeiros desta geração que foi diplomado, para se formar enfrentou uma vida muito dura. O seu nome era Marlis Maciel, que aos 27 anos, sem ter esposa, foi para o céu, mas era formado em português, inglês e literatura. Hoje a maioria dos descendentes do meu avô tem estudo a trabalhar, seguindo o exemplo daquele que nos foi dado.